Boa noite, boa tarde, bom dia, não sei a hora que vocês estão me assistindo. Meu nome é Hermes Marcos Vasconcelos Soares, sou engenheiro civil. Então, vamos ver aqui o meu currículo. Está aqui meu currículo, eu tenho pós-graduação na UFMG e na USP, fui professor na Univale, na área de engenharia civil por 18 anos. Já tem 18 anos que eu parei de lecionar, mas tenho atuado ativamente na construção civil. Ninguém no planeta tem um laboratório vivo igual esse que eu tenho aqui como engenheiro. Então essa é uma cidade que tem 4 meses de alta intensidade solar. Sabe o que quer dizer 4 meses de alta intensidade solar? Ao meio-dia, sol a pino na cabeça. Quando ele está a pino, ele é muito abrasador. Quando ele está inclinado, se você vai no final da tarde, pega um sol inclinado, ele é ameno. E com isso, há uma variação de muito calor de 8 da manhã às 17 horas da tarde. Então é uma cidade altamente quente. Então ninguém no planeta tem um laboratório igual esse que eu tenho. Por que eu tenho esse laboratório? Porque eu construí 20% dos prédios altos dessa cidade, eu e a minha equipe, e construí também muitas casas, construí outros tipos de construções, foram vários. Então isso aqui foi um verdadeiro laboratório, porque quantas coisas aqui que a norma brasileira não estava inserido na norma brasileira. E que eu, por mim mesmo, tive que ir percebendo essas patologias provenientes do clima e tive que ir mudando, acrescentando, mudando a forma de construir da cidade por causa disso aqui. Então vejam vocês, é um verdadeiro laboratório. Ninguém tem isso no planeta. Aí eu disse de norma que eu tive que fazer alguns ajustes na norma para poder sair dessas patologias aqui da cidade. Sim, é verdade, mas 99% das obras seguem as normas e as normas funcionam. Agora vejam vocês, dentro dessas patologias há um fator muito preponderante que diz respeito ao clima, continuando a falar sobre o clima. Nós, nesse ano de 2019 para 2020, nós tivemos 4 meses de um bom clima. Não teve uma alta intensidade solar como nos anos anteriores. Nós tivemos enchentes, nós tivemos muitos dias cheios de nuvens, e com isso, o que aconteceu? Aconteceu que as patologias diminuíram, as pastilhas dos prédios não estão caindo, eu não estou sendo solicitado para poder ver trinca dentro de apartamento por causa de dilatação térmica, eu não estou sendo solicitado por vidros trincanos em alguns vidros especiais que trincam também aqui nessa cidade por causa do calor. Não, até o momento ninguém me chamou também para poder ver alguma laje deformando por causa desse clima, coisas que são inerentes nesse clima aqui da cidade. Então veja, de fato, o clima influencia tremendamente. Houve uma grande diferença dos anos anteriores para esse ano. Eu disse que para algumas pessoas em janeiro desse ano, tem 2 barragens que podem cair. Eu falei, dificilmente essas barragens vão cair. Elas podem até, por explosão não, pode começar algum sistema pipe nela e ela cair, mas por explosão é muito difícil cair, porque para mim as barragens caíram por causa de oscilações térmicas, patologia nas estruturas, e eu afirmo que poder-se-ia fazer proteções térmicas mesmo nessas barragens. Então aqui agora nós vamos entrar no Hamilux Gamma. O Hamilux Gamma é uma maneira de fazer uma simplificação para você poder decorar aí a questão do eletromagnetismo solar. Então você pode estudar aí no YouTube, tem várias aulas desse Hamilux Gamma. Uma forma para decorar aí que rádio, né, micro-ondas, luz, ultravioleta, raio-x e raio gama. Mas isso aqui, nós vamos nos focar aqui na luz. O aspecto visível pelo ser humano é só esse aspecto daqui até aqui, da luz vermelha até a luz azul. Esse aspecto visível. Aquele que tem o arco, quando aparece o arco-íris, a gente consegue ver aquilo. Por que o céu é azul? Porque a onda azul, ela é pequena e a frequência é alta. A onda vermelha é grande e a frequência é mais baixa. Então a onda azul, por ter uma frequência mais alta e uma onda mais curta, ela capta primeiro as partículas
que estão na nossa atmosfera, e o céu fica azul. Quando você vai ver o pôr do sol, o céu está mais alaranjado, mais avermelhado, porque tem essa onda, como a onda é comprida, ela demora mais a chegar aos nossos olhos. Por isso que, nesse caso aqui, ela é mais demorada para chegar. Mas a onda vermelha, ela faz menos mal do que a onda azul. Einstein descobriu a questão da física quântica. Ele colocou potássio em cima de uma placa e colocou a luz vermelha. A luz vermelha não ionizou os elétrons. Quando ele colocou a luz azul, ionizou. Aí ele descobriu a física quântica. Não é o meu objetivo aqui dar aula disso, mas a luz azul, ela tem uma frequência alta, é uma onda curta, então ela faz um dano muito maior para o ser humano. A ultravioleta a gente nem vê, faz um dano muito terrível. Então isso influencia muito na questão do clima e influencia muito nos aspectos da construção, porque essa luz azul, quanto mais o sol está a pino, mais essa luz azul está deformando as coisas. Ela não traz matéria, mas ela acelera a matéria. Vocês veem que você põe água, frita até um ovo, né, em cima do asfalto. Então a luz azul, ela tem esse aspecto. Então ela vai influenciar tremendamente no clima. Veja vocês que vocês não veem abacate azul, manga azul, laranja azul, vê laranja vermelha, amarela, abacate verde, não vê nada azul. Não se faz uma tulipa azul. Quando faz, ela morre rapidinho. Então a luz azul, ela tem muito a ver com o clima. Por isso é bom conhecer esse eletromagnetismo solar. Isso influencia diretamente na construção e obviamente que influencia diretamente no corpo humano. Por isso você fala assim, não vamos ficar na praia de 10 horas a meio-dia, 1 hora da tarde, porque é por causa da luz ultravioleta que a gente nem percebe. Então você imagina uma pessoa arando a terra lá na Bahia, de 8 da manhã até 4 da tarde, que é uma influência muito forte, ainda mais na época do verão. É muito difícil. Hoje, com o advento aí do ar-condicionado, facilitou muito. Então é muito difícil para essa pessoa poder trabalhar na Bahia, em Minas Gerais, onde o clima é muito quente. Já em São Paulo, para o sul, já é mais fácil você trabalhar, você pegar a enxada e fazer essa plantação. Lá nos Estados Unidos é mais fácil. Lá tem calor tremendo. Lá tem época que tem aspecto de temperatura até de 50 graus. Mas não fica 2 meses, igual aqui em Governador Valadares, não. Não fica nunca 2 meses. Igual Salvador fica também um bom tempo. Não tem isso lá nos Estados Unidos. Agora, vamos ver essa correlação aqui. Aqui, ao nível do mar, as partículas de oxigênio e nitrogênio, elas estão bem juntinhas, porque há uma pressão muito grande em cima delas. Quando elas sobem, elas já ficam mais espaçadas. Então elas ficam mais rarefeitas. Então veja isso aqui. Aqui é como se fosse uma base que está aguentando todos esses oxigênios. Então você imagina, o oxigênio está quanto mais baixo, mais ligado ele está. Isso tem muita influência no clima. Isso aqui, no corpo humano, vai dar 10 toneladas de peso em cima do corpo humano. 6,6 de pressão por centímetro quadrado no corpo. A gente nem sente por quê? Porque o corpo, os elementos dele dentro da gente já está pressionado e resiste isso já resiste isso aí. Então, se você mergulhar numa piscina 10 metros, essa pressão já vai para 20 toneladas. O máximo que o homem conseguiu mergulhar sem equipamento foi 80 metros. Mas ele fica muito comprimido. Então, a pressão atmosférica sobre a gente são 10 toneladas em cima da cabeça da gente. Ou seja, o ar, o nitrogênio, tudo pesa. Então aqui o que eu falei? Então a pressão de 10 toneladas, o corpo já está todo pressionado, ele resiste a essa pressão. Por isso que a gente não sente muito esse efeito. Veja aqui, quem está isso aqui, eu fiz até aqui uma montanha, aqui um rio, uma ilha. Então quem mora aqui em Governador Valadares, ele tem os oxigênios, o nitrogênio estão muito mais comprimidos que quem está aqui na própria cidade de Governador Valadares, que tem essa montanha. Quando a gente desce aqui, a gente sente um peso, a gente sente uma dor no ouvido. Quando a gente desce aqui, 1000 metros que a gente desce aqui. Belo Horizonte está 800 metros. Né? La Paz está lá 3.000 metros, lá para cima. Então lá o oxigênio é rarefeito. Quando a pessoa desce de lá para cá, ela não passa mal.
ela não passa mal. Mas ela não aumenta o poder físico dela, não. Mas quando nós que moramos aqui embaixo, nós vamos lá para La Paz, com altitude maior, a gente passa mal lá, falta de oxigênio. Então é muito bom morar em Governador Valadares, morar em Cidade Baixa, que tem mais oxigênio para respirar. Quando eu vou lá em Belo Horizonte, que é 800 metros de altitude, depois eu volto aqui para Valadares, eu sinto até um pouco cansado, porque eu fiquei dias lá respirando menos oxigênio. Mas só o que acontece com o oxigênio? Então, até 20 mil metros, a percentagem de oxigênio mantém-se a 21%. A composição da atmosfera, até 20 mil metros. Essa percentagem de oxigênio é 21%. Se você voltar aqui, você imagina esse sol, essa radiação solar pegando em tanta molécula aqui na baixa pressão aqui. Na alta pressão da atmosfera. Tem muito oxigênio aqui em Valadares. Vem essa radiação solar, obviamente que a sensação térmica vai ficar muito maior. Tudo que nós pensamos, eu assisti uma palestra recentemente, onde a pessoa fala de adaptabilidade. Então, para ter adaptabilidade, nós temos que estar jogando, nós temos que pensar nas outras pessoas e pensar em nós mesmos, tempo para conosco. Então, veja vocês, o que é mais difícil? Você se adaptar ao frio intenso que tem lá no norte do planeta ou adaptar ao calor intenso que tem aqui no sul do planeta? Aqui nessa região que eu falei, precisa de 4 meses de alta intensidade solar. Óbvio que, pelo meu entendimento, é muito mais fácil você se adaptar ao grande frio do norte do planeta. Se nós formos olhar os primórdios da humanidade, começou, obviamente, ali no Egito, na África e também na Europa. E as pessoas, para poder sair do frio, era mais tranquilo para sair do frio. As pessoas faziam cabanas, os índios faziam cabanas com couro de animais. Faziam cabanas imensas. E ali dentro eles colocavam a tocha de fogo ali, faziam uma fogueira ali dentro, ficavam ali conversando, dormindo, aquecendo com aquilo ali, com madeira. E depois as pessoas foram evoluindo, foram fazendo casas já com cimento, com tijolo, e casas maiores de madeira, e sempre fazendo a lareira dentro das suas casas. Então era mais fácil sair. Veio também o carvão. Então o pessoal se adaptou com isso. Aí descobriram os Estados Unidos, no ano de 1500, praticamente 1500, igual a América do Sul também. Os Estados Unidos se desenvolveu muito mais do que a América do Sul. Por quê? Porque no meu entendimento é muito mais fácil você sair do frio do que do calor. Imagina uma pessoa arando uma terra aqui, nessa região nossa aqui. Arando a terra meio-dia nesse sol causticante aqui, que queima, que dá câncer de pele, que faz muitas coisas tremendas de ruim na vida das pessoas. Então nós estamos falando aqui de adaptabilidade, de clima, o quanto que o clima é importante na vida das pessoas. Então, em 1950 inventaram o ar-condicionado. Ótimo, inventaram o ar-condicionado. Cuba teve um hotel, primeiro hotel do mundo, com todos os quartos com ar-condicionado. Então isso já veio, e hoje aqui nessa cidade que eu falei muito aqui, Governador Valadares, muitas pessoas que já têm ar-condicionado, tem shopping com ar-condicionado, carro com ar-condicionado, nós estamos nos adaptando. E a nossa cidade é maravilhosa para se habitar. Mas tem muitas pessoas aqui ainda que moram, minha casa, minha vida, minha casa, meu forno. Ou seja, como que uma pessoa vai trabalhar se fica a noite toda brigando com pernilongos, brigando com o próprio calor? Como que ela vai ter cabeça para poder chegar no outro dia, desenvolver-se numa sala de aula, ou o cidadão desenvolver-se no seu trabalho? Então, eu fiz um estudo procurando entender o que ocorreu com a barragem. E ao longo aqui da nossa exposição, nós vamos explicando. Mas eu conversei com muitos outros amigos engenheiros também. Quando eu vi uma barragem, eu chamei um amigo especialista em impermeabilização, especialista em tratamentos de patologia, tratamentos térmicos. Chamei esse engenheiro, que é um amigo meu de muitos anos, chama-se Rosalvo Novaes, ele falou, quando eu mostrei para ele, essa queda ocorreu por causa disso. Ele disse, eureka, Hermes, para mim foi isso mesmo que você está falando. E obviamente que eu fui evoluindo nos estudos. No nosso estudo aponta fatores climáticos como o causador do rompimento da barragem de Brumadinho.
Olha, nós estamos num país tropical. Dizem muito hoje sobre aquecimento global. E isso realmente pode ter causado esse grande dano. Dano não. Um assassinato em massa. Em massa. Muitas pessoas morreram por causa da responsabilidade, por causa da ganância de dinheiro. Então, as minhas obras, eu nunca posso falar isso, eu nunca economizei nesse setor de tanta responsabilidade que é uma estrutura de uma obra. Sempre coloquei dentro das normas, ainda colocava as coisas que eu achava que eu teria que melhorar. O meu trabalho ele é todo pessoal, particular, eu não estou recebendo nada para fazer isso. Eu fiquei comovido, como engenheiro, eu estou dando a minha colaboração, porque eu vejo o que causou esse rompimento e sei que tem como mitigar as barragens, tanto de rejeitos como as de concreto também. Se você faz uma barragem que vai durar 100 anos, o que custa você fazê-la para durar 300 anos? Você faz uma ponte para durar 500 anos, por que você faz para durar 1000 anos? Qual o problema? Porque nós não vamos estar aqui? Mas o interessante dentro do nosso estudo aqui, que as barragens de Mariana a barragem de Mariana caiu dia 15 de novembro. A barragem de Brumadinho caiu dia 25 de janeiro. O cidadão vai arar uma terra 2 horas da tarde, meio-dia, 2 horas, 3 horas, 4 horas, com o sol a pique na cabeça dele. Quando o sol está a pique, toda a força da radiação, toda essa radiação com essas ondas ultravioleta, azul, queima o cidadão. É uma radiação muito forte, a frequência azul é muito forte, a frequência da onda violeta é muito forte. Só pega pique nos países tropicais. Aí dia 5 de dezembro passa pique lá em Brumadinho. Aí ele vai lá dia 22 de dezembro e chega lá na cabeça dos paulistas. Mas os paulistas têm a felicidade que já chega lá voltando. Aí dia 6 de janeiro já está na cabeça do pessoal de Brumadinho. Não quer dizer que ele está na cabeça, que ele está lá em São Paulo, que ele não está esquentando Brumadinho. O sol, se você pegar um raio de 3.000 quilômetros, ele está esquentando tudo. Está esquentando. Quando ele está agora lá no Equador, já está esquentando a gente aqui. Então, quando ele está ali em São Paulo, ele está esquentando lá o Paraná, o Porto Alegre, mas sempre inclinado. Quando você vai no final de tarde, você pega aquele sol inclinado, você sabe que ele é gostoso. Mas pega um sol a pique na cabeça. Se você quiser pegar um sol a pique na cabeça, vem num país tropical. Porque lá no Canadá você não vai pegar esse sol a pique nunca. Lá no sul da Argentina, nunca. Nem na Argentina, nem em Buenos Aires, você não vai pegar sol a pique. Então isso é entender do clima tropical. Essa radiação solar, ela é danosa. A radiação solar, ela causa pressão nas estruturas. A radiação solar não tem matéria, mas ela acelera a matéria, os elétrons. Ela pressiona a estrutura. Olha para você como é que isso é interessante, ela pressiona, nós vamos chegar na barragem, pressiona a estrutura. Então, eu fiz um protótipo aqui, uma simulação em 3D, do sol pegando, amanhecendo em cima dessa barragem de Brumadinho e anoitecendo. Você vai ver que pelo norte da barragem, o norte geográfico, o norte magnético, é pouca diferença, ela pega de manhã, sai pegando de manhã na barragem e sai pegando à tarde também. Chega de manhã lá em Brumadinho, que é uma cidade mais alta, mas chega de manhã lá, nasce com 18 graus, aí chega lá para as 2 horas da tarde, está 28 graus, 29. 28 graus, 29, isso é a temperatura ambiente, mas a temperatura no material ela é diferente. Eu já mostrei para vocês uma laje 53 e dentro do apartamento 29. Então o material é muito irradiado. Isso aqui foi tudo feito com muita compactação até mais de 100 metros para cá. Isso compacta muito, é muita máquina em cima. Se você for fazer um teste de sondagem, vai batendo, é assim que a gente faz o teste de sondagem, para ver a resistência do solo. É uma resistência muito grande, porque eles fizeram isso aqui, ao fazer, eles fazem essa compressão nesse material, nesse rejeito de minério, a ponto que a ideia é transformar isso aqui em uma rocha. É praticamente uma rocha, tanto que eles compactam, a ideia é transformar a rocha. Mas ao longo dos anos, de tanta água, deterioração, clima, sol, água, chuva, isso aqui foi virando alguma coisa aquosa, tipo um corpo humano. O corpo humano é aquoso. Nós temos aí 90% de água no nosso corpo humano. Então a barragem
começou a ter um outro comportamento. Se ela começou a ter um outro comportamento, outras coisas fizeram diferença nessa barragem. Outras coisas deixaram a barragem fragilizada. Então, o que eu poderia dizer? Então, ela foi feita para ser uma rocha. Nós, seres humanos, somos uma coisa aquosa. Um cavalo é uma coisa aquosa. Um elefante é uma coisa aquosa. A barragem também tomou uma proporção já não de rigidez, tipo uma rocha. Uma rocha, quando você passa na beira da estrada, você não vê muro de arrimo para proteger uma rocha. Todo mundo percebe na beira da estrada, muitas rochas não tem muro de arrimo nessas rochas, porque as rochas têm estabilidade própria. Isso aqui foi feito para ser uma rocha. Mas deteriorou. Vamos fazer um protótipo para ver o que ocorreu com a barragem. Não adianta fazer um protótipo de uma barragem dessa, que você vai esperar 40 anos, 50 anos que essa barragem tem, para essa outra barragem assumir as características dessa barragem. Nem assim não tem jeito, porque mesmo se você fizer esse protótipo, a barragem vai ficar em qual condição de tempo? Qual o clima que vai passar nela? Quantas chuvas que ela vai tomar? Qual foi a ação que entrou nessa barragem? O que foi feito? O que foi trabalhado? Foi retirado, como diz lá no inquérito. Fizeram sondagens, fizeram coisas para tirar água dos lençóis d'água da barragem. O que foi feito? Qual comportamento foi feito em cada um? Diz que aqui foi feita uma praia de argila. Então o professor viu lá nessas fotos e saiu vários jatos de água aqui. Ora, saiu vários jatos de água. Ele não entendeu por que saiu vários jatos de água, que ele disse lá na minha palestra. Não saiu vários jatos de água, nós não estávamos entendendo isso aqui. Ora, não tem tubulação aqui, como é que saiu o jato de água? Saiu o jato de água porque fizeram esse primeiro alteamento aqui em argila. A argila fratura. Então, quando ele viu lá as fotos lá, parando, ele viu saindo jatos de água aqui. Então eu apresentei o trabalho, aí ele disse com muita nobreza desse grande mestre do Brasil, em barragem, ele falou, como que nós não pensamos nisso? A sua ideia tem pertinência. Vou colocar minha equipe para poder estudar isso. Ele tem uma equipe lá segundo ele, de 60 pessoas, de engenheiros, mestres e doutores, e tem uma equipe também de mais 60, são 120 a equipe dele. São pessoas, obviamente, altamente habilitadas. Mas o que eu estou querendo colaborar é porque, não é porque eu sou melhor do que esse povo todo, é porque eu vivo numa cidade muito quente, uma cidade de altitude baixa. Essa cidade é muito quente que eu moro. E eu, como sou engenheiro, já tenho mais de 200 mil metros quadrados de área construída. Obviamente que eu já passei por muitas situações de conhecer a força que a temperatura, que a variação de temperatura faz em uma edificação. Então eu conheço muito bem essa força. O que aconteceu? Ela pegou muita água do dia 25 até o dia 6 de janeiro. Depois, dia 7 de janeiro, até o dia 16 de janeiro, só sol na barragem, só perdendo umidade. Aí vieram umas chuvas até muito danosas. Dia 17 veio uma chuva, pouca chuva. Dia 18 veio também uma chuva, até pouca chuva, o tempo estava muito nublado. Se vocês perceberem no meu gráfico, lá tem uma linha para baixo, que era o dia 18. Aí dia 19 e 20, não choveu nada, só sol em cima. Dia 21 veio uma chuvinha, essa chuvinha trouxe mais calor para a profundidade. Como o oxigênio, que faz parte da água, obviamente ele carrega mais calor para dentro. Veja que a água, quando ela aumenta a temperatura, tem uma tabela aí que a tensão superficial da água diminui. Quando ela está a 5 graus, a tensão dela é mais forte. Quando ela está a 30 graus, a tensão é menor. Então isso carregou mais calor, se exalando mais para dentro. Parece uma chuva cirúrgica. Quando chegou no dia do desastre, vejam bem, o que eu estou dizendo aqui, nós podemos evitar muitos desastres se nós fizermos projetos de mitigação. Então, é o que eu estou falando, nós vivemos num clima tropical. Nós temos que, fala-se muito de aquecimento global, mas nós temos que entender o nosso clima tropical, porque o nosso clima tropical, eu sei a força violenta que é uma variação de temperatura em uma obra de concreto, eu não tenho dúvida nenhuma. É o que eu estou chamando as autoridades para poder tentar mitigar, atenuar
esse punhado de barragem que tem por aí. Mas eu estou trazendo uma visualização diferente porque eu vivo num clima tropical, um clima que eu já disse. O cidadão lá da Alemanha ele tem de tudo de barragem, ele tem um conhecimento profundo de drenagem, pesômetro, fazer essa barragem, fazer essa densidade dessa barragem, essa compactação, tem esse entendimento todo. O da Alemanha, dos Estados Unidos também. O da China tem, mas o clima lá é temperado. E eles não conhecem o nosso clima aqui, e eu estou chamando atenção para isso. Fiz um relatório climático da barragem. Foi a mesma coisa. Mariana teve chuvas também, teve muito sol, e nos anos anteriores não teve. Mariana teve um comportamento similar também. Mariana estava carregada. Eu vi um depoimento do engenheiro que ela fala, eu não achava nunca que Brumadinho ia cair, porque Mariana estava carregada. Brumadinho não. Por isso que eu fiz questão de fazer aqueles demonstrativos, que o que causa ruptura, uma estrutura, mesmo você tirando carga dela? É a variação de temperatura. Mariana estava carregada, caiu. Brumadinho estava sem carregamento, caiu, porque derrubou as duas para mim foi a temperatura. Foi a temperatura relacionada com esse fator climático, chuva, sol, chuva, sol, chuva, sol. Temos que entender o nosso clima tropical. Agora, há pouco tempo, no Rio de Janeiro, morreram 14 pessoas por causa de um gerador. Não saiu a perícia, não, mas arrisca uma opinião. Arrisca uma opinião, pode ser que eu esteja equivocado. Esse gerador ali, eu já vi, 3 horas da tarde, estava 39 graus. Ou seja, quantos quartos com ar-condicionado ligado? O gerador já devia ter um certo tempo de uso. Na hora do acidente, 5 e pouca, estava 33 graus a temperatura relativa. Então, aqueles fios entraram em colisão, explodiram. É o nosso clima tropical. No Rio de Janeiro é clima tropical. Essa forte radiação solar, ela penetrou nessa estrutura e foi fazendo mais essas cavidades de cisalhamento. Fazendo esse cisalhamento, chegou esse dito dia que esse negócio entrou e, de repente, aqui embaixo, foi o que explodiu. Outra coisa, outro fato que aconteceu, que a pessoa falou, você vai mexer com esse assunto de barragem. Mariana tem 11 mil páginas no processo. Eu virei para essa pessoa e falei assim, vou mexer sim, porque eu estou fazendo aqui, eu não estou fazendo nada, eu não estou recebendo nada por isso não. Eu estou consternado, eu sou engenheiro e acho que a engenharia ela é além de só fazer. Ela faz e ela descobre seus problemas para corrigir, que nós temos que olhar para o futuro, não podemos ficar sem algo esclarecido. Minha ideia aqui é esclarecer para poder tentar resolver as barragens que ainda estão aí em movimentação. E como eu vivo na cidade de clima tropical, eu vejo esse punhado de acidente, eu afirmo que tem muitas barragens correndo risco. Não vou falar risco iminente, pode ser daqui 1 ano, como pode ser daqui 100 anos. Mas se você pode tratar essas barragens para elas durar 200, 300, se faz necessário, é fácil. A engenharia é isso. A engenharia está em constante modernização. Então eu disse para essa pessoa, você vai mexer com barragem? Com esse negócio? Eu falei, vou sim, o dia que tiver uma barragem feita de diamante, revestido de um material, de um aço antioxidante, talvez eu não vou. Por quê? Porque o diamante é um minério que não sofre, aguenta essas corrosões, esses abrasivos, essas coisas todas, esses ataques biológicos. Mas é óbvio que você tem que revestir com aço inox, senão alguém vai lá roubar porque ele quebra fácil. Ele tem baixa tenacidade, o diamante. Então, imaginou se você pudesse fazer uma barragem de diamante, ainda pudesse colocar uns ferros, já que o diamante não vai aguentar muita tração, que coisa maravilhosa, a barragem ia durar quantos anos? 10 mil anos, 20 mil anos, 100 mil anos, 1 milhão de anos? Ora, se pudesse fazer se nós tivéssemos condições de fazer esse diamante para fazer uma barragem, nós íamos gastar toda a energia do Sol. Então isso é uma coisa impossível. Então nós fazemos estruturas, nossas estruturas deterioram e nós estamos no mundo, num país de clima tropical. Nós temos que entender nosso clima tropical para melhorar nossas estruturas. Nós temos que melhorar as normas, nós temos que mudar as normas de concreto armado, de aço e de barragem. Todas elas têm que aumentar esse coeficiente de temperatura. Algumas pessoas já estão me ouvindo, já estão aumentando o coeficiente de temperatura nas estruturas. Então esse é o meu entendimento sobre barragem. Portanto, fica a pergunta, por que a maioria dos acidentes
em estrutura geral ocorre na primavera, no verão. Por quê? Verifique, por que ocorre nessa época? A pergunta final é essa. Então, o que eu falo para todos, vamos mitigar essas barragens. Vamos travar esses gatilhos, ou no mínimo enferrujar esses gatilhos. O meu estudo não se trata simplesmente de um gatilho. Meu estudo é um estudo baseado em ciências físicas, matemáticas, né, e ensaios de laboratório e relatórios climáticos. E uma experiência de mais de 40 anos que eu tenho nessa vida de construções de estrutura. Tudo para mim é uma estrutura. Um lápis é uma estrutura, um palito de fósforo é uma estrutura, um corpo humano é uma estrutura, um prédio é uma estrutura, uma ponte é uma estrutura, uma barragem é uma estrutura. Todos têm o mesmo objetivo, de resistir a si próprio e a outros esforços que vêm externos para cima dessa estrutura. Então fica aí nosso trabalho e gostaria de mais uma vez chamar a atenção, principalmente das autoridades, porque nós fizemos um estudo e pensamos que com esse estudo nós podemos salvar vidas, evitar problemas na própria natureza e, acima de tudo, fazer o melhor para termos obras mais seguras no nosso país. Ok? Obrigado.